Mapeia a condição elétrica do coração. Vamos lá. O que mais? O que é o eletro, gente? Um exame para acompanhar a frequência cardíaca. O que mais? Hã? Você? Eu acho que tem os impulsos que passam, os elétricos que passam e mapeia vários desses impulsos. Isso. Então é um exame que vê frequência cardíaca, vê atividade elétrica do coração. O que mais que ele ajuda a gente a ver? Posição do coração. Posição do coração, dentro da caixa torácica, se tem desvio ou não. O que mais? Detecta patologias. Determinadas patologias, a gente consegue ter uma noção se o paciente tem ou não. O que mais? Cardiopatias, aí entra nas patologias. Quais patologias mais o eletro ajuda a gente a ver? Infarto, uma muito prevalente, que é a avó de praticamente todo mundo aqui deve ter. Hipertensão, o que mais? Aqui a gente mora numa região que é Triângulo Mineiro, certo? Que é muito endêmica para uma doença, Chagas. Então aí entra a cardiopatia Chagas, cardiopatia isquêmica, secundária infarto, cardiopatia hipertensiva, secundária hipertensão. O que mais que o eletro ajuda a gente a ver? Então, se o eixo está normal ou não, se tem doença estrutural ou não, se tem doença do sistema de condução ou não, certo? O que tem dentro do coração que pode dar ruim? As válvulas. Valvopatia ou não, certo? Todas essas alterações vão levar a alterações eletrocardiográficas, tá? Mas por quê? Porque se a gente está falando do coração, certo? E ele tem esse sistema de condução, eu acabei de falar que essas patologias elas podem levar a alterações eletrocardiográficas, certo? Então a gente não olha só a atividade elétrica do coração. Olhamos também o quê? Eu consigo ver a atividade muscular? Consigo? Por quê? Porque a contração ela é estimulada por estímulos elétricos. Então, se tá tendo se o ECG ele vai captar isso, o que ele não capta a gente pode ligar mais B e assim a gente mapeia. Qual que é o seu nome? Luiz. O Luiz falou. O eletro, a contração ela é precedida por estímulo elétrico. Se isso daí estiver alterado, a gente pode captar essas alterações. Quem discorda dele? Não quero treta não, tô de boa. Quinta, 7h46. Escolhe aí, Eu concordo. Então assim, o eletro é um exame que ajuda a gente a ver a atividade elétrica de qual órgão, gente? Coração. O que é o coração? Pelo que ele é composto. Porque a partir daí eu consigo entender todas as alterações, ou o que é normal do exame. O exame, ele existe para dar para a gente condições de enquadrar o paciente no grupo de pacientes normais ou de pacientes com doença. Como que nós definimos doença? Vamos lá no hospital, pegamos todas as vozinhas com hipertensão, fazemos o eletro nela, e aí a gente vai lá na escola, na creche, pega todas as crianças saudáveis, vê o que as crianças saudáveis têm no exame, vê o que as vozinhas têm. A partir daí a gente fala, olha, é mais provável que a vozinha tenha sobrecarga ventricular, desvio de eixo elétrico, bloqueio de ramo, arritmia. E é mais provável que a criança não tenha essas alterações que as vozinhas têm. Portanto, o eletro normal é mais parecido com o da criança do que com o da avó. Certo? Então, eu estou falando para vocês que o eletro, para ele estar alterado, para eu saber o que é a alteração elétrica, eu preciso saber o que é o eletro normal. Vamos falar de um coração normal? O que o coração normal tem? Do que ele é feito? Átrios, ventrículos, câmaras cardíacas, septo, o que? Interatrial, interventricular, válvulas cardíacas, certo? Válvulas cardíacas, o que mais? Hã? Vasos, artérias, veias, o que mais? Hã? Células especializadas no sistema de condução elétrica. E aí, eu vou focar nesse ponto aqui rapidinho, tá? Por que eu preciso ter células especializadas na condução elétrica? Porque as outras células também conduzem. Quais são as células que formam o tecido cardíaco, gente?
Cardiomiócitos. Cardio de coração, miócito de cito de célula, né? Célula muscular do coração, certo? Essas células conduzem ou não a atividade elétrica? Conduzem. Tanto que eu desenhei ele aqui primeiro, antes de tudo. E eu já vou passar uma mensagem para vocês. Quando tudo falhar, quem assume é o cardiomiócito. Quando tudo falha no coração da vozinha que tem insuficiência cardíaca, por exemplo, de etiologia chagásica, e aí ela tem fibrilação atrial, bloqueio de ramo direito, desvio de eixo elétrico para a direita, quando tudo falha e essa vozinha chega lá na UFO para a gente passar o marca-passo nela, quem está controlando, quem está segurando a vida dela? O cardiomiócito. O cardiomiócito conduz a atividade elétrica, mas ele não é tão eficiente quanto o sistema de condução especializado. O sistema de condução especializado, ele existe para quê? Para facilitar a condução do estímulo elétrico. Eu preciso de velocidade na hora de fazer a contração atrial para encher os ventrículos, na hora de fazer a contração ventricular para mandar sangue para o cérebro e para o corpo. Preciso de velocidade, certo? Então, a primeira coisa é essa. Eu vou lembrar vocês de um bichinho que assustava vocês no cursinho e também me assustava. Eu prestei segunda fase da FUVEST, eu zerei em física. Eu zerei. Mas isso daqui eu lembrava. A corrente, ela precisa fazer uma decisão. Para onde ela vai? Vocês lembram disso? A corrente, ela vai para o lugar de menor resistência ou maior resistência? Menor. Se vocês precisarem subir uma montanha e subir uma cadeira, vocês vão escolher o quê? Eu subir uma montanha porque eu gosto de dificuldade. Cadeira, obviamente, eu também vou escolher subir a cadeira. A corrente, ela sempre vai para o lugar de menor resistência, gente. É por esse motivo que existe um sistema de condução especializado. Para que eu não precise enfrentar toda essa carga turbulenta e atribulada que é o cardiomiócito. Então, nós temos a primeira unidade que é o cardiomiócito. Esse cardiomiócito se junta e consegue abrigar tricúspide, mitral, aórtico e pulmonar. Esse cardiomiócito se junta e consegue abrigar nó sinusal, nó atrioventricular, feixe de His ou ramos direito e esquerdo e fibra de Purkinje. Esse cardiomiócito ele se junta e quando tudo que eu falei agora falhar, quem vai continuar ajudando é ele. E aí quando ele não der mais conta, a gente coloca o artificial que vai fazer o trabalho por ele, que é o marca-passo. Beleza? Então o eletrocardiograma, vamos lá, eu gosto de repetir, tá gente? Vocês vão ver que eu sou bem repetitivo. O eletrocardiograma é um exame que nos ajuda a olhar a atividade elétrica do coração. Mas não só isso. Por quê? O que abriga o sistema de condução elétrica do coração são cardiomiócitos, esse tecido muscular cardíaco, que quando tudo falha, esse tecido que assume. Certo? Certo. Quando nós falamos do sistema de condução, você falou, quais são as estruturas do sistema de condução, gente? Nó sinoatrial, vamos lá. Nó atrioventricular. Feixe His e... O quê? Células de Purkinje. Ou fibra de Purkinje. Certo? Beleza. Onde está localizado o nosso sinusal? Átrio direito. Só que falar átrio direito é... Onde? Perto da via cava superior. Como que é o átrio direito? Como são os átrios? Eles são estruturas bidimensionais, tridimensionais. E se a gente não tiver essa visão de onde o estímulo sai, para onde ele vai, a gente só vai decorar que P é igual a atividade atrial, que RS é igual a atividade ventricular, ST a gente vai falar que é alguma coisa que dali que pode dar supra ou não, e onda T a gente vai falar que é repolarização ventricular. Agora, quando a gente consegue ter essa visão espacial do que está acontecendo, é muito mais fácil pensar elétrico. E meu objetivo aqui é fazer vocês pensarem elétrico, não decorar. Não vou dar página para vocês decorarem. Vocês vão conseguir, a partir dessa aula, chegar em qualquer diagnóstico. No sentido de, olha, eu sei que se está largado o PRS ou onda P, tem bloqueio. Não sei onde está o bloqueio, mas sei que tem bloqueio. Porque existe um atraso na condução. Ah, eu sei que se a amplitude está aumentada, existe sobrecarga.
Então o objetivo é fazer isso com vocês. Onde está localizado o nosso sinusal? Perto da veia cava onde? Na parede superior do lado direito. Na parede superior do átrio direito? Como que é o átrio direito? Faz aí com os seus braços. É nesse formato, assim. Isso, ele é assim, né? Isso. Então nós temos quais paredes do átrio direito? Lateral, septal, quem falou ali de septo? Septal, certo? Que o septo interatrial é átrio direito, átrio esquerdo e o septo divide os dois. Então tem a parte septal, a parte anterior, a posterior do átrio direito, certo? E uma superior, que fecha esse átrio, que ele recebe o quê? A veia cava, de onde vem o sangue do corpo. Beleza? Na porção superior, superopóstero lateral do átrio direito está localizado o nosso sinusal. Por que isso é importante? Porque é daqui que sai o estímulo para a condução do coração inteiro. É aqui que nasce. E é aqui que eu vou olhar se o estímulo afasta ou aproxima, se a P está positiva ou negativa, se o QRS está desviado ou não. A partir daqui eu começo a coletar informações de como está acontecendo essa atividade elétrica e se ela é normal ou não. Então o estímulo nasce no nosso sinusal. Porção posterolateral mais superior, certo? Do átrio direito. Porção posterolateral do átrio direito. Depois esse estímulo vai para onde, gente? No átrio ventricular, que está localizado onde? Na porção átrio ventricular. Entre átrio e ventrículo. Todo mundo concorda? É um nó, certo? Átrio ventricular. Átrio ventricular porque está entre os átrios e ventrículos. Mas por que um nó? Você lembra? Do exemplo da semana passada? Isso. Isso. O que é esse roda, 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 roda? Antes de ir para o intercâmbio, eu fiquei um tempo na USP fazendo pesquisa, porque eu não sabia nada de pesquisa. E aí eu precisava aprender banca de laboratório, né, para fazer os testes que eu precisava fazer lá nos Estados Unidos. E aí eu fiquei no serviço de autópsias da USP, que é chefiado pelo professor Paulo Saldiva. Lá tem um técnico de autópsias que ele é genial, o Jair. A UFA ela faz cerca de 100 autópsias por ano, tá? A USP ela faz de 16 a 20 mil autópsias por ano. Então tem material pra caralho para você estudar. Eles têm um banco de cérebro que eles estão mapeando a inteligência na cidade de São Paulo, pegando pessoas que faleceram por complicações de Alzheimer, por exemplo, e aí vendo, essas pessoas moravam perto de biblioteca ou não? Essas pessoas moravam perto de parque ou não? E comparando com as pessoas que não tiveram doenças neurodegenerativas para ver se tem correlação ou não. Então assim, existe um banco de estudo fudido lá. E aí eu falei pro Jair, cara, eu sou fã de elétrico, vamos pegar esse tema de condução? A gente colocou o coração uma solução que endureceu ele, de glicerina, e depois dissolvemos esse coração num ácido para estudar no microscópio o que era o nó atrioventricular. Nada mais é, gente, do que um fio gigantesco, esticado. Que aí você enrola ele nele mesmo, certo? Ele tem uma ponta de entrada, uma ponta de saída. A ponta de entrada está aqui no átrio, que é por onde ele chega, e a ponta de saída está aqui no ventrículo. Mas nada mais é do que um tecido enrolado nele mesmo. Então, o estímulo elétrico ele nasce no nosso sinusal, na porção posterolateral do átrio direito, e aí ele desce, chega no átrio ventricular. Ele fica parado ali? Não. Ele roda mais e depois desce. É o fio esticado nele mesmo, que tem uma via de entrada e uma via de saída. Ele chega, roda e depois desce. E esse roda existe por um motivo. Nada na medicina é por acaso. Quem desenhou essa coisa perfeita que é o coração fez muito bem, porque é genial. Por que o estímulo tem que parar aqui? Ou tem que rodar e só depois descer? Por que isso acontece? Para atrasar o estímulo um pouco. É um atraso, mas por que esse atraso acontece? Para tempo dos ventrículos se encherem de sangue. Esse atraso existe para a contração atrial não acontecer ao mesmo tempo da contração ventricular. O estímulo nasce na porção posterolateral do átrio direito, certo? Ele caminha pelos átrios.
Enquanto ele está caminhando pelos átrios, toda despolarização, e o nome dessa atividade, o estímulo nascer e tomar o átrio é despolarização, toda despolarização precede contração. Toda despolarização precede contração. Atividade elétrica precede atividade mecânica, certo? Despolarizou. Despolarizou. O que está acontecendo com o átrio? Ele está contraindo. Enquanto ele está contraindo, as válvulas tricúspide e mitral estão abertas. O sangue chegar nos ventrículos direito e esquerdo. E esse ventrículo está relaxando, relaxando, relaxando. Ele está despolarizado ou repolarizado? Repolarizado. Relaxando para receber esse sangue que chega dos átrios direito e esquerdo. No relaxamento máximo, o estímulo para de rodar e ele vai pela via de saída do nó ventricular. Então a primeira célula ventricular e os ventrículos direito e esquerdo começam a fazer o quê? Despolarizar. A despolarização ventricular começa a tomar o septo e do septo para as paredes livres começa a contração ventricular. Certo? Começou a contração ventricular. Começou a contração ventricular. Entram outras duas partes. Na verdade, antes da contração, do sistema de condução. Quais são essas partes? Feixe e rins, que a gente vai chamar de ramos direito e esquerdo. Para lá na frente, quando a gente estiver falando de bloqueio de ramo, entender. Beleza? O estímulo sai pela via de saída, toma os ramos direito, que vem para o ventrículo direito, e o ramo esquerdo, que vem para o ventrículo esquerdo, tá? E aí começa a despolarização. Essa despolarização precede o que, gente? Contração ou relaxamento ventricular? Contração. Quando está despolarizando, os ventrículos estão contraindo. Ventrículo começou a contrair. Existe aquela contração isovolumétrica, que é uma contração inicial em que as válvulas pulmonar e aórtica estão fechadas. Começou a contrair mais, eu venci a resistência das válvulas pulmonar e aórtica, e aí elas abrem. Quando elas abrem, a pulmonar, o sangue vai para o pulmão para receber oxigênio. Por qual estrutura? Veio a artéria pulmonar. Artéria. Mas é um sangue rico em CO2, certo? Tá certo isso? Tá certo. Artéria pulmonar, e aí ele vai para o pulmão. E a aórtica abre para o sangue para onde? Para o corpo, para o sistema, certo? Foi para o corpo, contrair, contrair, contrair. Depois de terminar a despolarização ventricular, começa a repolarização ventricular e reinicia o ciclo. Enquanto o ventrículo está aqui despolarizando, depois que eu tomei a primeira célula ventricular, o que está acontecendo no átrio? Repolarização. Enquanto ocorre a despolarização aqui está repolarizando. Enquanto ocorre a despolarização aqui está repolarizando. É sempre o oposto. Beleza. Tudo certo até aí? Isso daqui você sabe, né? Beleza. Vou fazer uma pergunta para vocês. Onde está localizado o nosso sinusal? Porção posterolateral do átrio direito, certo? Tá. Aí qual que é o caminho que o estímulo elétrico faz? Nó sinusal, depois no átrio ventricular, depois. Beleza. Gente, e o átrio esquerdo? Ele está esquecido, não tá? Porque assim, se o estímulo nasce no nó sinusal que está na porção posterolateral do átrio direito, e depois ele vai para o átrio ventricular, onde está o átrio esquerdo nessa história? A gente pode ter um coração que só despolariza e só contrai o átrio direito? Não. Ou, será que esse coração está contraindo célula a célula? Será que é o miócito que está salvando esse coração? Não. A não ser que seja um paciente com uma cardiopatia congênita, uma criança. Pode ser. Mas a gente está falando de um coração normal para depois entender o que é patológico, certo? E o átrio esquerdo? Existe um sistema de condução especializado. Esse sistema de condução passa por todas as estruturas atriais e ventriculares. Átrios direito e esquerdo tem sistema de condução. Ventrículos direito e esquerdo tem sistema de condução. Como que a atividade elétrica chega, gente, no átrio esquerdo? Pergunta, de novo. Qual caminho o estímulo escolhe? De maior resistência ou de menor resistência? Menor resistência, sempre.
Então, a natureza fez isso. Ela não deixou resistência grande aqui. Ela criou circuitos que facilitassem a condução ou a chegada do estímulo elétrico no ato esquerdo. Existe uma fibra ou fibras que comunicam o ato direito com o ato esquerdo. Para impedir que essa contração, essa despolarização, chegue célula a célula, porque é muito lento. Vamos trabalhar com a hipótese de que está chegando célula a célula? O estímulo nasceu no sinusal. Aí ele desce e ele tem que vir para a esquerda para despolarizar o ato esquerdo, certo? Se for célula a célula, gente, ó, o estímulo está chegando aqui no ato ventricular. Quando ele toma a primeira célula do ato esquerdo, o que vai acontecer? Ele vai lento. Vai lento. Gerando uma onda de despolarização que, quando terminar de despolarizar o ato esquerdo, eu já terminei de contrair os ventrículos. Então eu preciso de algo que leve esse estímulo velozmente. E esse algo que leva esse estímulo velozmente é um caminho de menor resistência, que é formado por fibras do sistema de condução do coração. Beleza? E eu estou falando desse caminho, porque é assim que a gente vai rodar elétrico. Quando a gente olhar para o sistema de condução, a gente fala, olha, primeiro a gente olha a P. Na P nós olhamos se tem sobrecarga, bloqueio e arritmia. Por que a P? Porque é onde o estímulo elétrico nasce. Depois nós olhamos o intervalo PQ, que é o tempo entre o início da despolarização atrial e o início da despolarização ventricular. Se está largado ou não. Se está largado, a gente vai pensar em bloqueio ventricular, e aí tem o primeiro, segundo grau, tipo 1, tipo 2, terceiro grau. E se está diminuído, a gente vai pensar em vias acessórias. Depois do PQ, que é o tempo entre o início da despolarização atrial e o início da despolarização ventricular, a gente vai olhar para o QRS. O que o QRS pode ter? Sobrecarga, bloqueio, arritmia e desvio de eixo elétrico. Tá normal? Aí a gente vai para o segmento ST e onda T, que dizem respeito à mesma coisa. E guarda essa mensagem. Segmento ST e onda T dizem respeito à mesma coisa. Segmento ST e onda T dizem respeito à mesma coisa. E aí eu vou olhar se tem supras ou infras, ou se até existe alteração de repolarização, que a gente vai descobrir que pode ser primária ou secundária. É assim que a gente loda o caminho do estímulo elétrico. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Eu sei que você já sabe, mas estou batendo nessa tecla porque isso é importante. Beleza? Beleza. O estímulo nasce na porção posterolateral do ato direito, no que a gente chama de nó sinusal. Ele toma o ato esquerdo por meio de fibras de comunicação interatrial. E aí, ao mesmo tempo que esse estímulo está vindo da direita para a esquerda, esse estímulo também vem para baixo, no intuito de chegar no nó ventricular e no intuito de despolarizar o ato esquerdo. Quando ele chega no nó ventricular, ele tem uma via de entrada. Ele roda. Enquanto ele está rodando, está começando a acontecer a contração atrial, porque a despolarização já passou. E aí, quando termina a despolarização atrial, a primeira célula ventricular é tomada. Começa a repolarização atrial e a despolarização ventricular. Começou a despolarizar os ventrículos, a contração exovolumétrica começa. Depois eu consigo vencer a resistência valvar das pulmonar e aórtica, e aí o sangue começa a sair para a cabeça e para o corpo e para o pulmão. Dúvidas? Tudo certo aqui? Beleza. Tá. Vocês estão entendendo, gente? Então? Gente, eu falei de ramos direito e ramo esquerdo, certo? Eu tenho duas casas. Lembra na escola que a gente desenhava a casa assim? Para qual casa, gente, eu preciso de mais fios para levar a atividade elétrica? A primeira ou a segunda? A segunda casa. Eu tenho dois ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Qual o ventrículo que eu preciso de mais fios? Esquerdo. Esses fios do ventrículo esquerdo a gente chamou de ramo esquerdo.
é um ramo mais grosso, é um ramo mais forte, é um ramo que dificilmente eu manuseando na cirurgia cardíaca eu vou romper. Nas congênitas que a gente vê cirurgia, geralmente o paciente sai com bloqueio de ramo direito, que é um ramo fino, é uma casa menor, precisa de menos fios, não precisa ser tão robusto. Já o ventrículo direito, que é gigante, é o ventrículo que trabalha com maior pressão ao longo de toda a nossa vida, ele tem um sistema de condução mais robusto. Lembrar sempre que pacientes congênitos que têm cirurgia cardíaca prévia têm maior chance de ter bloqueio de ramo direito, por romper esse sistema de condução na hora da cirurgia. Beleza? Tá, passei pelo átrio, passei pelos ventrículos, agora a gente vai entender a elétrica. Essa parte de fisiologia e anatomia é ok, gente? Ok? Beleza. Agora a gente vai entender a elétrica. Quais são as ondas do eletrocardiograma, gente?